Oi, tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, vamos para a nossa aula de geografia e nós temos então que terminar sobre o conteúdo sobre as comunidades brasileiras, certo? Então, lá na página 198, deixa eu ver aqui, isso, 191, não, 198, nós vamos começar com o conteúdo dos ribeirinhos, dos povos ribeirinhos. Então, eu vou compartilhar minha tela, vocês abram a apostila, peguem um lápis, que a gente vai ler, vai assistir um vídeo, e daí a gente vai responder as perguntas, tá bom? Eu vou fazer junto com vocês essas. Daí tem as últimas vão ser de tarefa de casa, combinado? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela. Então, na página 198, nós temos aqui o conteúdo sobre os povos ribeirinhos, ok? Como o próprio nome indica, os ribeirinhos são os povos que vivem às margens dos incontáveis rios brasileiros e com destaque na região amazônica, onde se localiza o maior número de comunidades. Então, a gente vai dizer que os povos ribeirinhos são todas aquelas comunidades que moram na beira dos rios, próximo aos rios, ou algumas até dentro dos rios, praticamente, tá bom? Lá na região da Amazônia tem muito mais, porque lá tem bastante rios e tem bastante tipo de comunidade que gosta de viver nessa situação, ou gosta, ou vive, na verdade, dessa maneira lá, por motivo de cultura. E também lá temos todos os fatores geográficos, climáticos que favorecem esse tipo de comunidade. Por exemplo, aqui no sul é muito frio, então a possibilidade dessas pessoas viverem no tipo de habitação que eles vivem à beira dos rios é bem diferente, então é bem mais difícil, né? Então, por isso que lá no norte, lá onde é quente, tem bastante floresta, tem bastante frutas, verduras, e é isso que a gente vai estudar agora, é mais fácil viver lá, né? Então, para esses povos, o rio é uma via de deslocamento, como a rua da nossa cidade. Então, essas pessoas, ó, tá vendo? Tem a imagem lá da menininha dentro de uma canoa e ela mesma tá indo sozinha para onde ela tem que ir. Então, os rios lá são muitos, inúmeros rios que são como se fossem ruas. E essas pessoas, eles se locomovem, se deslocam a partir desses rios, tá? Eles utilizam embarcações artesanais como as canoas para o deslocamento e transporte e pesca, principalmente a atividade que é uma das principais atividades desenvolvidas por ele. Então, o que? Essas pessoas que vivem nas beiras dos rios e são considerados ribeirinhos, uma das principais atividades desenvolvidas por eles para sobreviver, tanto para sobrevivência, para subsistência que a gente fala, e quanto para vender, para conseguir algum dinheiro, é a pesca. Por quê? Porque o rio tem os peixes, então eles vão lá, pescam, ficam com eles o que eles precisam e o que sobra eles vão lá e vendem e também conseguem o dinheiro para as outras necessidades, tá bom? Então, aqui, ó, menina ribeirinha usando a canoa para se locomover. A pesca dos peixes garante aos ribeirinhos alimento diário para suas famílias e, além disso, o pescado proporciona uma pequena fonte de renda para essa comunidade. Por meio da venda de peixes para o comércio, para os comércios do local da região, assim como a troca do pescado por outros produtos necessários para a sobrevivência dos ribeirinhos, como açúcar, trigo, roupas, entre outros. Então, às vezes, eles não vão lá e vendem. Ah, eu quero R$ 10 nesse peixe. Eles vão lá e trocam. Ah, eu preciso de um trigo, eu preciso de uma roupa, então eu vou lá e troco 3 peixes por 3 quilos de trigo, e assim vai. Outra fonte de renda, ou seja, renda, é da onde eles conseguem dinheiro, certo? Para sobreviver. Então, outra fonte de renda é a produção do artesanato, realizada pelas mulheres, na maioria das vezes. Elas colhem da floresta as folhas de palmeiras com as quais fazem diversos tipos de artesanato, como cestos, cortinas, bolsas e até mesmo cobertura de suas casas. A produção de artesanato proporciona alguma renda enquanto a agricultura é praticada para o sustento da família. Então, o artesanato também é feito para ser vendido, para conseguir ou trocado por alguma coisa, e a agricultura que eles plantam e colhem é mais só para sobreviver, porque lá também é um tipo de solo diferente, tem bastante floresta e tal, não pode desmatar, não pode plantar em grande escala, é só para sobrevivência mesmo. Esses povos complementam sua alimentação com a caça e com o extrativismo vegetal. Por essa razão, a preservação da natureza
é muito importante para o estilo de vida da comunidade ribeirinha, pois suas atividades cotidianas são diretamente relacionadas à natureza. Então, para eles, a vida inteira deles é focada em volta, em sentido da natureza. Eles passeiam, eles vão sair, eles saem pela natureza, que é pelo rio. Eles vão fazer artesanato para vender, eles usam a natureza para vender, para construir para vender, para conseguir sobreviver. Tudo que eles tiram, eles não vão igual a gente, vai no shopping e compra vai lá no shopping e compra um brinco. Eles vão lá e constroem com as coisas da natureza, certo? A vida deles é totalmente diferente da nossa. Uma marca da paisagem ribeirinha são as palafitas, que são associadas ao fenômeno natural das cheias e quando o nível da água do rio sobe e inunda as áreas próximas. As águas dos rios não inundam suas moradias porque as palafitas sustentam suas casas. Então, a palafita, olha só, além das palafitas, é comum casas flutuantes que têm a vantagem de serem mudadas de lugar com facilidade e além de acompanhar a subida e a descida das águas ao longo das estações do ano. Então, são dois fatores importantes. Lá, eles também têm primavera, outono, verão e inverno. Só que como eles estão lá bem pertinho da linha do Equador, que a linha do Equador é aquela linha do meio, que divide o planeta Terra no mapa lá, é como se fosse uma linha imaginária que divide em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, lá, a Amazônia, eles estão bem pertinho. Então, lá não tem tanta alteração de clima igual nós que estamos aqui no sul, bem baixo. Então, o inverno e o verão, a temperatura em si não é tão alterada, mas eles têm as estações da cheia, que é quando chove bastante e o rio enche, e da baixa, que é quando a água está mais baixa. Então, se vocês observarem as duas imagens, ó, a da esquerda é uma casa com palafita. Palafitas são essas estruturas, essas estacas aqui, ó, que suspendem a casa e ela fica a uma altura, uma distância do rio. Então, se ela está nessa altura, igual aquela imagem, a água está baixa, então quer dizer que está na baixa, ainda a água está lá longe da casa, tem uma escadinha para subir. Mas tem uma época que geralmente é o inverno, que é das cheias, que enche o rio e fica cheio, muito maior a quantidade de água, a água chega até a porta da casa. Então, a casa está preparada para não ser inundada e, de qualquer maneira, poder ser acessada para eles, porque eles não podem, não tem para onde ir. A casa da direita é uma casa flutuante. Então, é igual eu falei, a casa é dentro do rio, ela fica boiando como se fosse um barco, ele está amarrada, ancorada. Eles querem mudar, eles soltam a casa, ela vai como se fosse um barco para outro lugar, certo? Então, agora aqui, ó, no número 1, pega o lápis e vamos responder algumas questões sobre a região ribeirinha do Brasil. Depois, mentira, vamos fazer agora. Agora, vocês vão fazer o quê? A gente vai assistir um videozinho sobre a população ribeirinha, para vocês visualizarem melhor esse tipo de comunidade, e daí a gente responde as questões, combinado? Então, deixa eu dar um pause aqui enquanto vocês assistem o vídeo. Tudo bem? Viagens pela Amazônia desta semana leva você a 4 comunidades localizadas às margens do Rio Madeira, em Rondônia. Vamos conhecer juntos a base da economia, cultura e costumes ribeirinhos. Neste primeiro bloco, iremos conhecer o distrito de São Carlos, localizado a 120 quilômetros do centro de Porto Velho, na margem direita do Rio Madeira. Nossa viagem começa no porto da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A partir de agora, este barco se torna a nossa casa. Equipe a bordo, se preparando para a partida. Redes atadas, mantimentos a bordo. É hora de partir. Nosso primeiro destino, comunidade São Carlos do Jamari. No caminho, é possível observar a beleza da floresta amazônica e chegamos à conclusão de como é imenso e belo o Rio Madeira. Ainda nos dias de hoje, muitos ribeirinhos vivem da riqueza do rio.
como essas dezenas de dragas instaladas ao decorrer do Madeira. Enfim, chegamos ao distrito de São Carlos. Antes mesmo do barco ancorar, somos recebidos por jovens realizando saltos de cima de uma ribanceira. Saltos perigosos e arriscados, mas para eles isso não é problema. Pega teu pescado, pescador, é temporal, olha o ar subir. Maria do Socorro é a moradora mais antiga da comunidade. Ela vive aqui há 80 anos, nascida e criada em São Carlos. Era muito bom aqui, muito tranquilo, né? Não tinha como a gente ir para outro canto, tinha que ficar aqui mesmo, beiradão. O meu pai mesmo vivia de plantar roça, viajar, ser cozinheiro assim, nos barcos para ir para o seringal. Minha mãe lavava roupa por fora. Aí nós fomos vivendo. Até que nós fomos crescendo, foi o tempo que eles morreram, e nós ficamos. São Carlos a cada dia vem conquistando novos moradores, que são conquistados pela tranquilidade vivida pelos ribeirinhos. É o que fez Maria de Fátima, que trocou a correria da área urbana de Porto Velho para o dia a dia pacato, em torno da natureza. Que é muito calmo, muito bom, não existe bandido, não existe assaltante, essas coisas, porque lá tá horrível. A maioria da população de São Carlos utiliza os próprios recursos naturais como forma de renda. A economia gira em torno da agricultura, da pesca, do extrativismo. E também quem não é funcionário, quem não é extrativista nem é pescador, é funcionário público, né? Saímos de São Carlos. Nosso próximo destino, Comunidade de Nazaré. Durante todo o caminho, nossa embarcação é visitada por botos que realizam saltos a todo instante. Do bar da Jandira, bela paisagem. Chegamos em Nazaré. Já estamos a 200 quilômetros distante da capital rondoniense. Assim como São Carlos e outras comunidades ribeirinhas, Nazaré é formada por descendentes de seringueiros nordestinos e índios que habitavam a região. Visando os lucros da borracha, autoridades começaram a investir nos recursos naturais para exportação. Aí deu aquele nome de Nazaré e tal, que tinha um senhor que ele era superintendente do governo, que ele falava que Nazaré era a menina dos olhos dele e tal, que ele ia trabalhar por Nazaré. E aí Jerônimo Santana começou a despejar dinheiro na beira do rio. Fez muito trabalho, implantou escola, posto de saúde e tal. Até que as mudas das seringueiras foram levadas para a Malásia, facilitando o comércio do ouro branco e forçando os trabalhadores que já estavam instalados na região a procurarem outros serviços. Plantar batata, plantar roça, apanhar açaí para sobreviver, para vender. Outros plantavam macaxeira para vender, fazer farinha, milho, melancia. Aí começou a melancia, né? Todos os anos o cara plantava melancia, eu vendia todo dia. O plantio de melancia em Nazaré é tão forte entre os produtores rurais que a comunidade é destaque neste segmento. Para você ter uma ideia, até as passarelas são enfeitadas com desenhos da fruta. No distrito de Nazaré, com a festa da melancia, cada ano que passa, mais aumenta a alegria. No distrito de Nazaré. Todos os anos, no mês de agosto, data em que os produtores atingem altos números de quantidade de melancias colhidas, os agricultores realizam uma festa para agradecer a fartura das frutas, que atingem cerca de 30 quilos cada uma. É a festa da melancia, que atrai milhares de visitantes à comunidade, transformando o cotidiano pacato dos moradores. É uma festa cultura, assim, fortalecendo assim, a cultura, uma apresentação de várias. Tem o comedor de melancia que come mais, o carregador de melancia carrega mais peso, tem. Deixa eu ver o que mais. Tem a princesa, tem a rainha da melancia. Oi, então voltamos aqui. Agora nós vamos fazer os exercícios depois desse vídeo que vocês assistiram das
comunidades ribeirinhas. Então, número 1. Em que região do Brasil está localizado o maior número de comunidades ribeirinhas? Então, aonde? Região amazônica, certo? É com acento circunflexo. Região amazônica. Então, é a região da Amazônia. Aqui, ó, no mapa, aqui, eu vou mostrar para vocês aonde que fica no mapa do nosso país, do Brasil, aonde que fica essa região amazônica, e lá tem muitos rios, por isso que lá tem maior quantidade de comunidade ribeirinha. Número 2. Qual é o principal alimento dos povos ribeirinhos? O alimento proveniente da pesca. Por quê? Porque é a maior facilidade, a maior quantidade de coisas que tem lá para eles comerem são a pesca, né? O principal, mas tem frutas, tem esse tipo de coisa, mas o principal é a pesca. Então, alimento proveniente da pesca. Número 3. Por que a preservação da natureza é tão importante para os povos ribeirinhos? Ó, é uma resposta grande, dá pause e observa aqui e copia direitinho, porque a resposta tem que estar correta. Por quê? Ó, porque é uma resposta. Suas atividades estão diretamente relacionadas à natureza. Então, é isso que estava dizendo lá. Que tudo que eles fazem estão relacionado diretamente com a natureza. Os ribeirinhos completam sua alimentação com a caça e com o extrativismo vegetal, que é o que nós já vamos descobrir o que é extrativismo vegetal, tá bom? Então, dá pause para copiar a resposta, quem não fez. E daí, vamos para o próximo. Beleza? Então, agora nós vamos estudar sobre os caiçaras. Os caiçaras são os povos que vivem ao longo da costa, próxima ao litoral, e seus costumes e tradições têm relação a essa característica geográfica. Então, assim, quem vive perto dos rios são os ribeirinhos. Quem vive perto da praia, a costa que ele está falando aqui, são as praias. E não é necessariamente só a praia que você vai lá, que tem uma estrutura, que tal. Porque o Brasil inteiro tem, vou mostrar aqui no mapa, ó. O Brasil inteiro tem uma costa litorânea, que a gente chama, ele faz fronteira para o mar, ele tem divisa com nenhum país, ele acaba na praia, aqui do lado direito, certo? Então, existem diversos tipos de comunidade que vivem de maneira diferente do que a gente está acostumado, e são os caiçaras, certo? A produção caiçara está voltada à subsistência, ou seja, subsistência só para sobrevivência. Ninguém lá dos caiçaras, ninguém não vou dizer, mas a maioria eles não estão preocupados em ter quantidades e construir estruturas, e sim sobreviver. Em suas pequenas comunidades, a pesca e o artesanato são as principais fontes de renda. Esses são fruto de uma mistura de povos indígenas, europeus de diversos países e afrodescendentes, principalmente os quilombolas, ó, nós já aprendemos também. Então, quer dizer que tem muitos tipos de quilombolas que vivem nas costas brasileiras e também são caiçaras. E vivem em uma estreita faixa de terra entre o mar e a serra, tá? Geralmente, o litoral brasileiro, ele tem, quem já foi daqui de Curitiba para a praia do Paraná ou de Santa Catarina, você tem que descer a Serra do Mar, certo? Então, a maioria das praias acontecem essa situação. Tem uma serra, uma montanha próximo ao litoral. As comunidades caiçaras concentram-se no litoral sudeste, mas também há ocorrências no nordeste, nos estados da Bahia e do Maranhão, onde se destacam as raízes africanas. Nesses lugares são conhecidos como jangadeiros ou balseiros. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui do lado de cá nós temos a imagem de uma comunidade bem pequenininha, caiçara, ó, vive bem pertinho da praia e bem pequenininha, praticamente isolada. Com seus causos, histórias e costumes, e a culinária e a música, os caiçaras contribuem para a diversidade cultural no nosso país. É um exemplo da produção de instrumentos musicais como rabeca e diversos tipos de instrumentos de percussão. Na culinária, utilizam muitos produtos vindo do mar, preparando pratos à base de frutos do mar, marisco, camarões, siris, peixes e no preparo de caldos, casquinhas, ensopados e entre outros. Então, tenho certeza que alguns de vocês já comeram alguns desses tipos de alimentos culturais característicos da cultura caiçara, certo? A dança da fita, a congada, a festa do divino, a chiba, a dança de São Gonçalo, entre outras, são manifestações culturais ainda praticadas rotineiramente, e as danças e músicas em conjuntos compõem uma importante tradição cultural do litoral brasileiro, o fandango. O fandango guarda estreita relação com rituais agrários,
como os mutirões realizados durante a colheita do arroz e a produção de farinha de mandioca. Então, as danças, as festas geralmente eram feitas antigamente para comemorar. Por exemplo, várias comunidades, várias famílias da comunidade se juntavam para produzir uma plantação de arroz. Aí, na época da colheita, todo mundo ajudava. E para encerrar e comemorar, fazia-se uma festa e tocava esse tipo de música, esse tipo de dança. Então, isso era uma tradição. E agora continua, mas às vezes, a maioria das vezes não é pelo mesmo motivo, certo? As construções das casas de taipa também eram realizadas de forma colaborativa, ou seja, da mesma maneira que eu falei que eles colhiam e plantavam juntos, às vezes as construções para as casas das pessoas também era sempre feita em coletividade, sendo concluídas com fandango comemorativo ao final do dia. Depois de realizadas as tarefas, aconteciam os bailes e festejos. No entanto, a valorização dos imóveis da região que eles ocupam, né, essas famílias moram na beira da praia. Então, isso ocasionou uma grande especulação imobiliária. Ou seja, o que isso significa? Muitos compraram casas de antigos moradores da comunidade para um futuro próximo conseguirem vendê-las por um valor bem maior do que pagaram. Então, na verdade, muitas pessoas se aproveitavam dessas famílias que moravam próximo e compravam a casinha deles e depois vendiam por um valor bem mais caro, porque eles estavam num lugar espetacular, na beira da praia, né? Já o artesanato dos povos do litoral é bastante diversificado e colorido. Para a confecção, são utilizados diversos materiais encontrados na natureza, como pedaços de madeira, palha e argila, e conchinhas do mar, certo? Então, agora, nós vamos finalizar sobre os povos da floresta, que aqui temos uma explicação do que é o extrativismo vegetal falado lá nos ribeirinhos, tá? Os povos da floresta vivem na região amazônica também e apresentam grande diversidade cultural. Então, eles vivem na floresta amazônica também, não necessariamente vivem na beira dos rios, como os ribeirinhos. Os indígenas podem ser enquadrados entre os povos da floresta, mas essa classificação é mais geral. Ou seja, os povos da floresta são aqueles que vivem do extrativismo vegetal, como a extração do látex da seringueira e a coleta de diversas castanhas. Também coletam outros produtos naturais como óleos vegetais, cipós, frutas, gomas e resinas, e praticam a caça e a pesca, não predatória como complementação alimentar. Quando é não predatória, é o quê? Eles só caçam e só pescam o que eles precisam, eles não têm excesso, eles não fazem para vender, é só para o que eles precisam, assim não atrapalha, né, a pirâmide alimentar e todo o ciclo da cadeia dos animais. Então, o que é extrativismo vegetal? Extrativismo vegetal é a atividade que se refere à retirada de produtos da natureza. Então, o extrativismo é de tudo aquilo que as pessoas que vivem lá nas florestas, eles fazem para sobreviver tirando da natureza. Então, aqui nós temos a imagem do seringueiro que ele faz vários risquinhos assim na árvore, e dentro dessa árvore da seringueira, que é uma árvore muito grande, sai esse látex, que é o material base para fazer diversos produtos que a gente usa, borracha, plástico, essas coisas. Se vocês ouvirem lá aquela luva branca que o médico usa, a luva de látex, então é feita com base nisso daí. Então, essas pessoas, para eles terem dinheiro para sobreviver, eles tiram aquele líquido ali, demora um tempão, e vendem para as pessoas que fabricam. Também tem castanha do Pará, castanha não sei o quê, tem diversas castanhas. Lá também eles catam, isso aí ninguém planta, tem na natureza, vão lá, juntam, recolhem e depois fazem a venda. Óleo, cipó, tem de frutas, também tem umas frutas diferentes que tem lá, então tudo isso é extrativismo vegetal de uma natureza que não foi criada pelo homem. O homem não plantou de propósito, igual quando eu planto arroz, eu vou lá e colho arroz. Isso é outra coisa, é agricultura. Agora lá já está na floresta, já está na natureza, e a gente vai lá, e eles vão lá e colhem e vendem, certo? Então agora, lá na página 203, são algumas questões. Nós temos aqui um joguinho, se vocês quiserem fazer no material de apoio, na página 29. Esse jogo, cada aluno vai escolher uma das comunidades tradicionais que a gente viu aqui e alguma outra que existe. Pode ser também outra que você conhece.
e depois vai selecionar 4 características que existem dessa comunidade. Ah, vive na beira do rio, as casas são de palafitas, então, de 4 características. E daí aqui você, em vez do professor organizar em 2 grupos, você pode fazer com a sua família. Então, é como se fosse uma mímica, só que, ou o jogo lá do Imagem e Ação, só que das comunidades tradicionais brasileiras. Aí você vai lá, faz as 4 fichinhas, certo? E daí você vai ler, ó, vou falar, é uma comunidade que vive na beira do rio, é uma comunidade que tem casa assim. Aí a pessoa que tá jogando tem que tentar descobrir. É bem legal, tá? Tá lá na página 25 do material de apoio. E na página 203, que aqui o meu não tá aparecendo, vocês têm 203 e 204. São 6 questões. Deixa eu voltar aqui para vocês me verem, tá? São 6 questões sobre todas essas comunidades que a gente fez, e essa é a tarefa de casa dela, geografia. Vão responder essas questões. Combinado? Bem tranquilo. Ah, eu não me lembro a resposta. Volta lá no texto, lê e responde com uma letra bem bonita. Combinado? Então tá. Tarefa de geografia tá dada. Até a próxima aula.